Estamos mais uma vez ao vivo para mais uma das nossas lives, não tão diárias, mas contínuas. Como assim? Tem alguns dias que não acontecem e você que já está me assistindo há muito tempo sabe por quê. Então, e você que não está me assistindo, que começou a assistir agora, vai descobrir. Uma hora ou outra eu falo. Mas, quando tem duas lives, uma no período matutino, ou um pouquinho ali na tarde e uma à noite. Beleza? E hoje o tema é como lidar com os nossos medos, e isso é... Quem não tem medo? Quem tem medo? A primeira pergunta é, fala Duda, quem tem medo? Diga-se de experiência própria ou, enfim. Deixa eu mandar para uma galera aqui que eu faço essa missão, é a minha organização e de fato faz a diferença. Certo. Enviado. Tamo junto já aqui também. Vamos que vamos. Então, como lidar com os nossos medos? Essa é uma grande dilema, né? De fato, o medo existe, o perigo, qual é a diferença de medo, qual é a diferença de perigo? A gente enfrenta isso todos os dias, a gente enfrenta dilemas todos os dias. Todo santo dia você vai enfrentar dilemas, problemas, que alguns você consegue resolver hoje, agora, outros não. Outros você não vai conseguir resolver, vai demorar um tempo para conseguir resolver. Mas tudo aquilo que nos trava está ligado a um medo. Se você tem uma trava em algum lugar na tua vida, talvez financeira, concursos públicos, é o medo. É o medo que fala mais alto. O medo segue o medroso. De fato, o medo segue o medroso. Fala, Kellen, da minha equipe, do Dream Team. Sangue no olho, faca na caveira. Fabiana, seja bem-vinda. Dream Team é a minha equipe, tá? Top. Só mulheres, tá? Só mulheres a minha equipe. Só mulher top, sangue no olho, faca na caveira. Então, o medo segue o medroso. O medo segue o medroso. Então, de fato, o que vem travando você? Durante toda essa pandemia, esse isolamento, essa quarentena, enfim, uso de máscara ou não, essa loucura que a gente está vivendo, fez com que as pessoas ficassem com muito mais medo. Agora tem medo de olhar nos olhos das pessoas, achando que aquilo vai ser transmitido, de, sei lá, se aproximar um pouco mais, né? Agora a distância é de 10 metros. Eu não vejo uma distância de 1,5 m ou 2 quando eu saio nas ruas. Eu vejo distâncias bem maiores. As pessoas agora... vou dar um exemplo. Passei tanto álcool ontem que minha mão tá rachando. Tá? E isso é um medo, uma precaução? Fala, Luiz Diego, meu querido. Mário. Os vídeos do Mário são massa, velho. Laise, tamo junto. O medo nos controla. Tá? O medo nos controla. Se você alimentar ele cada vez mais. Ou seja, é um alimento diário. É como comer. Né? Acabei de dar comida para minha filha e ela se nutre disso. Comer é se nutrir para ter energia para viver o dia ou ao longo do dia. E o medo é exatamente isso. Muita gente se nutre do medo. Muita gente se alimenta dele. Existem várias fontes de se alimentar do medo. Uma das fontes que mais prejudicam a vida das pessoas se alimentar do medo pessoas que estão ao seu redor que de fato não vão te ajudar em nada. Como assim nem nada? Porque você ainda tem uma mentalidade um pouco primária. Quando você começa a ter uma evolução na mentalidade, você começa a enxergar que até essas pessoas podem te ajudar. Mas o convívio com pessoas que realmente puxam o teu tapete de forma indireta faz com que você alimente o seu medo diariamente. São pessoas do tipo, eu já ouvi falar assim, meu marido não me apoia. Eu quero passar no concurso público e ele acha que é besteira. Eu já ouvi isso demais. São medos do tipo assim, eu não vou encontrar um amor da minha vida, então eu vou ficar com esse traste que eu tenho aqui, que me trai, que me faz mal e etc e tal. Você alimenta isso todos os dias. A gente fala que os medos eles inoculam na nossa mente através de crenças limitantes e através de ditos populares, ou seja, pensamentos que vão se repetindo ao longo dos tempos. Tá? Eu estou estudando um cara chamado Marco Aurélio, um imperador romano, ó, que ele fala lá dos primórdios,
de dominar a mente. O medo domina a sua mente. Quando a gente fala de dominadores da mente, é isso mesmo. O medo domina a sua mente, tá? O demônio é um dominador da sua mente. O medo de ficar pobre é um dominador da sua mente. O medo de não ser aprovado é um dominador da sua mente. Olhar-se no espelho e não se achar bonito ou bonita é um dominador da sua mente. Se nutrir de coisas ruins, tanto alimentos cheios de açúcar, álcool em excesso, que mais? Carboidrato de alto índice glicêmico, é um medo que você tem. Você repele esse medo em alguma coisa e você começa a exagerar na alimentação, no sono, no excesso de série ou TV. Você começa a alimentar esse medo diariamente. TV, gente, é o maior alimentador de medo. Ontem eu sigo um cara chamado Conrado, muito bom, excelente, um pesquisador, o cara é foda. Depois vocês sigam esse cara. E o que ele falou? Que agora começou a censura. E de fato, eu já fui censurado. E a gente começou a entender que algumas informações elas não se fazem muito importantes. Então muito cuidado com a informação que você traz para dentro de você e não para fora. Porque você só leva para fora, você só joga para fora, para o mundo, a informação que você traz para você. Eu dou outro exemplo, reforma administrativa do concurso público, reforma administrativa, aí vai trabalhar aí a estabilidade do servidor ou não. O tanto de concurseiro, o tanto de gente que está olhando para a reforma administrativa com medo. Claro que a gente sabe que tem aquele detalhe, né, da estabilidade, que é uma forma totalmente errônea que eles querem fazer essa reforma nesse quesito. Mas a gente tem que fazer o que a gente pode fazer para que isso não aconteça. O restante é continuar lidando com a nossa vida e com a nossa rotina. O medo de não conseguir prosperar financeiramente na vida faz você a vida inteira trabalhar onde você não quer trabalhar. Faz a vida inteira você não fazer aquilo que você nasceu para fazer. E talvez seja no serviço público isso. Você vai viver a vida inteira no serviço privado, na iniciativa privada, com medo de, se eu não passar lá, eu vou perder o meu emprego aqui, então eu não vou arriscar. O medo, ele segue a pessoa que não tem coragem. O medo, ele segue a pessoa que não arrisca. O medo, ele segue os fracos. Os fracos são aqueles que vão passar por toda a nossa vida, por todo o nosso cotidiano, por toda essa celeuma que é chamada vida. Vão passar de forma muito rasa, muito superficial. Vão ser apenas um número aqui dentro desta terra. Vão só constar a sua certidão de nascimento e a sua certidão de óbito. O medo faz com que o seu alimento diário seja um conforto. Um conforto momentâneo que te coloca para baixo, ao mesmo tempo que te coloca numa situação de segurança. Eu falava agora há pouco com a minha coordenadora da minha equipe e eu falei assim, eu não gosto dessa palavra segurança. Como assim, Uri? Eu não gosto. Eu gosto de prevenção, eu gosto de precaução. Segurança me faz eu entender que a minha vida é uma bolha e eu preciso ficar sempre protegido de tudo. E não, eu não preciso ficar protegido, eu preciso ter planos para quando as coisas saírem do meu controle. Eu preciso ter planos quando não estiver seguro. Engraçado que muitas pessoas vão falar, eu gosto da segurança. Não é questão de gostar ou não da segurança. É questão de se jogar preparado. Ou se preparar se jogando. Eu tinha um mentor que ele falava que empreender na vida de pessoas é saltar de paraquedas e montar o paraquedas no ar. São pessoas assim que fazem desse mundo não só um lugar melhor, mas que fazem cada pessoa que passa na vida deles enfrentar um medo e vencer. Ter coragem. Não é nada por acaso que um dos livros do meu clube do livro se chama Coragem. O prazer de viver perigosamente, do Osho. Um livro incrível que me despertou para a vida. Um livro que me fez pensar como nunca antes tinha pensado.
São coisas assim que nos fazem despertar para o mundo. Eu não quero que você fique fadado ao seu medo. Eu não quero que você fique fadado a um receio, a uma imagem distorcida da realidade. Eu quero que você enfrente os seus medos com planos, precauções. Você entende o que é isso? Um passo, um alerta, uma ajuda, um mentor. Pessoas que vão te instruir em alguns campos da vida. Só um minuto, que essa menina está fazendo arte aqui. Pessoas que vão te instruir em algum campo da vida para a qual você não tem habilidade. Para a qual você precisa de fato de umas porradas ou de reflexões em alguns momentos, mas você precisa ser guiado ou guiado. Nesse final de semana vai acontecer um dos meus melhores treinamentos de imersão. E é só o primeiro final de semana, ele é tão surreal, porque eu deixo ir, eu deixo acontecer, eu deixo fluir. Fala, minha querida Santa, tudo bom? Tudo bom? Vamos fazer uma live incrível, tá? Com a caneta Atitude aí, ó. Vocês vão ver. Top. E Atitude, né? Em breve. Eu quero te mostrar o seguinte. Esse treinamento, ele é tão imersivo, ele é tão foda que ele acontece em 2 finais de semana. E olha, engraçado. Eu sempre quis fazê-lo. Tá lotado. Lotou. Tá lotado. Né? Se alguém não puder fazer agora, aí vai surgir uma vaga, mas até agora todo mundo confirmou a presença. Como é que é esse treinamento? Ele se chama Metamorfose Espartana. Por que Metamorfose Espartana? Quando a gente faz uma metamorfose em nossas vidas, a gente precisa entrar nos pilares que sustentam o nosso medo. Os pilares que sustentam o nosso medo nos fazem o quê? Fundamentar o medo. Ou seja, o medo fica mais forte, porque ele está sólido. Então, nesses 2 finais de semana, não é um agora e o outro só em novembro. Porque tem que segurar a onda, absorver e entrar em ação. Por isso que tem um espaçamento. O que acontece? Os pilares que moldam seu medo, eles precisam ser trabalhados. E eu vou trabalhar um pilar de cada vez para não destruir o pilar, mas para que você viva com ele e seja maior que ele. Eu não estou aqui para destruir. Eu estou aqui para você crescer com o seu medo. É tão forte o negócio, né? Lotou. E de fato, é uma metamorfose, é uma mudança. Você sai do seu casulo, que talvez você nunca ia sair. Você tá ali, paradinho, quietinho, como uma larva. E muita gente vai continuar nesse casulo, vai continuar como uma larva. Vai continuar como um pedinte da vida. Um pedinte da vida é uma pessoa que mendiga qualquer coisa e tudo na vida. Ele mendiga um abraço, ele mendiga finanças, ele mendiga o desenvolvimento. Mendigar é ser medíocre. Mendigar é ser pobre. E eu não estou falando de dinheiro, mas consequentemente ele vai ser levado a ser pobre também financeiramente. Eu vou trabalhar pilares importantes para que você construa uma vida próspera e abundante, para que você saia no casulo e de fato se torne um espartano. Na minha concepção, os espartanos são aqueles caras que tiveram coragem, sabendo que iam morrer, enfrentando muito mais um número gigantesco de pessoas. E quem aqui quem não vai morrer aqui? Todo mundo vai morrer. Todo mundo que está aqui vendo essa live, um dia vai morrer. Como diz Mário Sérgio Cortella, um dia eu me vou. E você também. Isso vai acontecer. Só que mesmo sabendo que a gente vai morrer, e mesmo sabendo disso, os espartanos fizeram o quê? Uma grande mudança. Os espartanos, eles começaram a enfrentar seus medos e coragens. E só aqueles que estavam de coração aberto e de peito aberto para a mudança, de fato viveram essa mudança e foram protagonistas da sua história. Os espartanos, quantos anos aconteceu? Muitos anos atrás aconteceu isso. E eles são lembrados e vão ser lembrados ad eterno. E é isso que acontece na metamorfose espartana. É tão maluco esse treinamento que eu dou 1 ano de garantia.
Como assim 1 ano de garantia? Eu dou 1 ano de garantia. Se a pessoa não tiver uma mudança gigantesca na vida dela durante 1 ano, eu devolvo todo o dinheiro dela. Eu devolvo todo o dinheiro dela. Porque eu não estou preocupado com o dinheiro. Estou preocupado com o teu resultado e eu sei que vai dar um grande resultado. A metamorfose espartana é você sair do casulo e crescer nos relacionamentos, nas finanças, no modo de estudar, na retórica, na sua personalidade emocional. Você é louco, meu amigo. Na sua personalidade santa. Você é maluco. Você não tem noção que eu preparei, né? Quem tá lá vai sentir um pouquinho da pitada de amor, de porrada, de guerra, de esperança e tudo mais. São 2 finais de semana incríveis. Ainda tem uma parte que a gente tem stand de tiro. Você já foi a algum treinamento que você foi atirar, trabalhou a parte de desenvolvimento humano, comportamento humano, inteligência emocional e ainda foi para um stand? Talvez esse seja o único treinamento do Brasil, o único curso do Brasil que faz de fato isso, que é o meu. É uma criação que eu já tinha feito há muito tempo e eu consegui concretizar agora. Diante do caos, os gigantes crescem. Diante do caos, os gigantes crescem de fato. Essa é a metamorfose que vai acontecer, porque a pessoa enfrenta o medo. A pessoa enfrenta o seu medo. O medo está aqui não para ser negligenciado ou para a gente não olhar para ele. O medo está aqui para a gente se abraçar com ele e crescer com ele. Porque não é conviver com o medo, é dissipá-lo e mostrar a real e verdadeira potência que tem dentro de você. Medo não existe, é uma criação da nossa mente. O perigo é real. O perigo é real. Então todo medo que você cria, tá vendo o que eu falei? Você cria um medo. E você vai alimentando esse medo de várias formas. Eu conheço gente que nunca vai passar em concurso porque ela alimenta o medo de ser reprovado. Eu conheço gente que nunca vai ter um relacionamento porque ela alimenta o medo de não encontrar alguém bacana. Eu conheço muita gente que nunca vai prosperar financeiramente na vida porque ela alimenta o medo de não prosperar. Ela é sempre fadada ao medo de perder e não à vontade de ganhar, a coragem de enfrentar, a coragem de seguir. Eu não sei qual é o seu medo. Eu não sei se você ainda vai viver a vida inteira dentro de um casulo sendo uma larva. Eu não sei. Eu não sei. Mas de fato eu conheço inúmeras pessoas que assim viveram. De fato. Pessoas que negligenciam questões básicas da vida, pessoas que negligenciam o amor, o amar, pessoas que negligenciam a sua história. Quando eu falo que eu tenho treinamentos de 7 mil reais, a pessoa... Você não tem noção do que acontece na vida da pessoa quando ela investe 7 mil reais nela. Tem gente que não investe 1 centavo em si mesmo e começa a investir vários reais em coisas que nunca vão te agregar em nada. Por exemplo, comidas que não valem a pena, coisas que não te levam para frente, refri, comida que não presta, né? Alto índice glicêmico, açúcar e tudo mais, excesso de tudo isso, excesso de pornografia, excesso de série, excesso de filme, tudo em excesso. Todo excesso justifica uma falta. E a pessoa não investe nem nela e quer que os outros invistam nela. Ninguém vai investir em você se você não investir em você. Vai lá no top 5, os 5 caras mais ricos do mundo ou as 5 mulheres mais ricas do mundo. Pergunta para elas quais foram os maiores investimentos que elas fizeram. Que eles fizeram, né? Elas e eles. E neles mesmos. Neles mesmos. O maior investimento que você pode fazer na tua vida é em você. É em você. Você é o seu maior investimento. Você realmente importa. O que a Jaque colocou aqui. Tenho aprendido isso, investir no que realmente importa. E no que importa pra você. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui. Nenhuma. E quando a pessoa vem lá para comprar a preparação emocional, que seja, ou investir, na verdade, você não compra, investir na preparação emocional, eu falo assim, isso aqui é irrisório. O valor é irrisório do tanto que você vai crescer só com a plataforma. Você não viu foi nada. Todos os outros
treinamentos e imersões que eu faço foram aprendizados durante anos que agora estão sendo colocados em prática com muito mais força, porque de fato eu sabia que as pessoas iam ser fracas emocionalmente, mas eu não sabia que seriam tantas, ou que seriam tanto assim. E isso vai levar a sociedade e o mundo a um lugar pior ainda, tá? Os fortes vão sobreviver. E quais são os fortes? Aqueles que estão preparados emocionalmente, aqueles que são líderes de si, aqueles que saíram do casulo. A grande maioria vai continuar no casulo, achar que é fraco, achar que não consegue, achar que é uma bosta, achar que é um merda, enfim, vai viver como uma larva. Outros vão despertar. E esses que vão despertar vão comandar as larvas. Isso mesmo, é assim que vai acontecer. Lógico que existem vários desses que vão comandar, que vão despertar outras pessoas para pararem de ser larvas. Tipo eu faço isso. Eu não sei as outras pessoas, eu conheço outras pessoas que também fazem isso. E eu fico muito feliz. Quanto mais pessoas fizerem esse trabalho, o mundo cresce, as pessoas prosperam e o mundo fica abundante. Então, como eu enfrento o meu medo? Mudando minha mentalidade, investindo em mim, crescendo com os outros, tendo mentores, fazendo imersão, lendo livros, fazendo treinamentos que de fato se aprofundam dentro de você. Como diz o grande e sábio filósofo, conheça a ti mesmo e você viverá os melhores dias da sua vida aqui na Terra. Gente, à noite a gente se encontra, eu vou chamar alguém para trocar uma ideia. Quem quiser saber mais sobre a metamorfose, manda um direct e depois a gente troca ideia. Mas a ideia era colocar aqui para vocês como enfrentar o medo. Beleza? Segundo, tô louco, tô cansado, então segundo eu vou descansar. Amém. Mas aqui à noite a gente se encontra. Talvez o horário da live da noite eu dê uma alterada, tá bom? Faço um pouquinho mais cedo. Mas eu informo pra vocês aí nos stories. Tamo junto. Sangue no olho. Faca na caveira. Mais uma vez.